Olá, amigos. Algumas brevíssimas instruções a respeito do curso que começa amanhã à noite no meu perfil do Instagram sobre a obra O Príncipe, de Maquiavel. Eu tenho postado no meu canal do Telegram os PDFs com as obras que usarei, com as edições que usarei. Postei duas edições, duas traduções para o português, estas duas aqui, tá bem? A menor, da editora Paz e Terra, é a edição mais simples que eu encontrei do ponto de vista da linguagem. Esta é uma edição um pouco mais complexa, é a edição que me agrada mais. Mas, como a linguagem desta é mais acessível, eu usarei esta no nosso curso, está bem? Mas, de qualquer maneira, toda quinta-feira eu postarei no canal do YouTube os PDFs com aqueles trechos que serão usados nas aulas do sábado seguintes. Como na aula de amanhã nós estudaremos a dedicatória do príncipe, que é uma nota introdutória sob forma de dedicatória, não é? E o primeiro e o segundo capítulos eu só postei ontem, já no canal, para lermos, estudarmos para amanhã apenas a dedicatória, o primeiro capítulo e o segundo capítulo de cada uma destas duas edições, e postei também os mesmos trechos destas outras duas edições aqui. Está bem? Por que isto? Esta é uma edição espanhola que conta com a vantagem, o privilégio de ter notas de rodapé feitas por Napoleão Bonaparte. Então vejam bem, como O Príncipe foi escrito por um intelectual que observava o tempo dele e, enxergando toda uma conjuntura instável da situação política do estado, digamos, no qual morava e em toda a circunvizinhança, ele entendeu que valeria a pena observar este contexto, aquele contexto, compreendê-lo e falar dele. Teoria é isto, não é? Teorizar é isto. Teorizar é ver e dizer como é a coisa vista. Então foi o que o Maquiavel fez. Ele olhou para o contexto dele, dissecou aquele contexto do ponto de vista da estrutura política e disse como ele era. Ao fazer essa dissecação, essa análise, ele comparou com o passado. Pois bem, basicamente o Príncipe, em linhas muito gerais, é isso. É uma obra cujo objeto é o modo de se chegar ao poder, os diferentes modos de chegada ao poder, vividos por diferentes políticos, e os modos de manutenção desse poder, não é? Bom, por que eu tenho acrescentado estas duas edições? Este é o original italiano. Este é o original italiano para quem, porventura, tenha um interesse, saiba ler o italiano e queira fazer uma leitura comparada, não é? E como já disse, aqui nós temos comentários de alguém que chegou ao poder e que, estando no poder, comentou a edição que tinha em francês do Príncipe, ok? Bom, já que falei de duas diferentes traduções, eu queria explicar um pouco do que há nessas diferentes traduções. Você pode perguntar assim, professor, mas não é a tradução do italiano para o português, elas não seriam todas iguais? Uma pessoa menos letrada pode perguntar isso, não é? E a resposta é não, elas não são todas iguais porque os tradutores são diferentes. E tradutores diferentes geram traduções diferentes, não só pela metodologia que cada um escolhe, mas também pela formação de cada um. O grau de qualidade de uma tradução dependerá necessariamente do grau de formação, da experiência de mundo, da maturidade intelectual, no caso, como o tema é política, da maturidade política de quem traduz, não é? Da compreensão do alto nível ou baixo nível de compreensão da língua de origem, e da sofisticação ou baixa sofisticação que ele tem na língua de destino. Há uma série de fatores que determinarão
a alta ou a baixa qualidade de uma tradução, né? Do ponto de vista da formação de quem traduz. E também há outro fator, que é a escolha do método. Um tradutor pode, por exemplo, escolher priorizar os aspectos formais da obra original. No caso de um poema, se o poema é um poema em estrofes, se aquela estrofe tem um determinado modo de rima, se ela tem uma determinada acentuação no original, uma determinada disposição de sílabas átonas e tônicas, o tradutor pode escolher um caminho de tradução que valorize mais essa forma. Ele pode também escolher privilegiar o conteúdo em prejuízo da forma. Ele pode não valorizar tanto os aspectos formais e estruturais dessa disposição de acentos, por exemplo, mas fazer questão de pegar os aspectos simbólicos do conteúdo, a densidade do conteúdo do texto e transportar aquela densidade para a obra para a língua de destino, né? Esta basicamente é a diferença. Nós não estamos falando de poesia, estamos falando de um texto dissertativo, posso até dizer, de caráter científico. Nós estamos diante de um texto predominantemente dissertativo, que em muitas situações envereda pela narração e em muitos casos pela descrição. É muito difícil encontrar um texto de gênero puro nesse sentido, né? Só dissertativo ou exclusivamente narrativo. Esses modos de ser oscilam, né? E aqui em Maquiavel também. Às vezes ele vai contar como foi que um determinado governante realizou a tomada de um território. Então entrará um aspecto narrativo e às vezes histórico narrativo, né? Naquele momento da obra. Isso significa então que o Príncipe é uma obra que tem essa oscilação e ele tem uma densidade, no que diz respeito à estrutura dissertativa dele, ele tem uma densidade muito grande, porque o Maquiavel faz um uso muito intenso dos recursos de persuasão, dos recursos da arte retórica. E isso dá ao texto uma complexidade muito grande, uma precisão na linguagem muito grande, e este tradutor aqui, ele se preocupou mais com o conteúdo, sacrificando um pouco essa forma sofisticada do original. Este tradutor aqui se preocupou mais com... aliás, ele buscou um equilíbrio entre conteúdo e forma, ok? Isso acontece, né? É muito mais desafiador você conseguir as duas coisas. Por isso que às vezes a gente vê uma tradução que opta pela forma, outra opta pelo conteúdo, e mais raramente a gente vê um tradutor que abraça o desafio de unir as duas coisas. Tanto preocupar-se com os aspectos formais do original e transpô-los para a língua de destino, quanto preocupar-se com o rigor do conteúdo e transpor aquele rigor para a obra, para a língua de destino. Tá? Então, vocês, quando entrarem lá no meu canal do Telegram, poderão baixar os PDFs semana a semana daquele trecho que será lido, e vocês sempre encontrarão as reproduções destas 4 edições aqui. Ok? Então amanhã espero vocês às 22 horas no meu canal, no meu perfil do Instagram. Estejam certos de que será um curso muito interessante, porque nós iremos dissecar, mastigar, apresentar da forma mais simples e mais clara possível o modo de ser da linguagem do Príncipe, o objeto central da obra, a progressão, os elementos da progressão discursiva da obra, e quando nós tomarmos conhecimento desses conteúdos, nós veremos o quanto a nossa visão do nosso país, do nosso momento atual, se ampliará. E veremos mais do que isso, o quanto nós sentiremos que podemos contribuir mais para o nosso país, o nosso estado, o nosso município, depois de entendermos e depois de
assimilarmos aquelas instruções, aquele conhecimento, aquele conteúdo que o Maquiavel apresenta para nós. Ok? Amanhã, portanto, às 22 horas, no meu perfil do Instagram, espero todos vocês com muito carinho e muito respeito. Um grande abraço.